Não, eu acho que vai passar um fuzil de seguidores. Eu acho que a audiência gosta muito da gente. Tá com 3 mil quase. Quem segue o Piralhaço? Já tá com 3 Não, tira o Piralhaço. Já tá com quase 3 mil. Pra começar, amanhã não é a mesma da Vamos falar com ele diretamente da Austrália, que agora o assunto é sério. Vamos lá. Ele sempre é um dos mais estudiosos da nossa política atual. Ele que tem o Instagram também, é o bigode mais lindo da Austrália. Sim. E, está aqui, e da Bahia também. Está aqui também o nosso grande Kim Paim. Uma salva de palmas. E aí, senhores? Fala, Kim. Boa tarde a todo mundo. Como é que estão? Como é que você tá? E o Piralhaço. O Piralhaço não é um bom nome, mas... Mas é um nome engraçado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá tudo muito confuso, esse negócio aí do Moro, do e-mail do cara que era Lula livre, do advogado, que é o advogado do cara, que é o mesmo. Ontem eu acompanhei aqui o nosso querido Pavinato, ele tá indo muito bem. Sim. E ele colocou muito bem toda essa história aí, porque sobre esse negócio do Moro. É uma coisa esquisita. Tá muito esquisito isso do PCC. Tem uma ligação. Lula, não sei o quê. Uma história meio estranha. Aí o cara que delata também é o... Não, essa é outra coisa. Isso aí já é outra coisa. Esse juiz aí também deu Apareceu o juiz que é investigado. Enfim, é tudo muito estranho. Você tá acompanhando isso, ô Kim? Tô acompanhando tudo isso daí. É o que você falou. Tudo é muito estranho. Desde as primeiras falas do Lula, naquela entrevista que ele concedeu para o Brasil 247, onde ele faz os primeiros ataques contra o Moro, e aí no dia seguinte você vê que tem a operação e a gente começa a ver várias informações. No final de semana teve a história do e-mail, né, que era lulalivre@icloud.com, Lula livre com um certo número, e a população começa a se questionar. As pessoas começam a trazer para as redes sociais algumas lembranças dos últimos meses, de alguns temas que inclusive foram proibidos aí da gente comentar. Tem algumas coisas até que eu mesmo evito, né? Se já foi um problema no passado, nada justifica que não vai voltar a ser nenhum tipo de problema. Até o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, ele foi aí para suas redes sociais falar que é um absurdo o que estão fazendo, né? E qualquer ligação que tentem fazer com a turma do PT. Eu só observo, dou risada, a população também acho que observa, dando risada de tudo que está acontecendo, porque se a gente for chorar, a gente não vai parar, né? A gente tem que se contentar com a fala aí, que acho que já está eternizado no Brasil, do Emílio Surita. Temos que celebrar que hoje será melhor do que amanhã. Essa é a realidade do novo Brasil. Então, mas será que vai existir uma investigação sobre isso? Será que vai ter uma investigação? Eu acho muito difícil, Emílio. Acho que vai sair essas notícias aí. Se você parar para ver o que saiu no final do ano passado, você fala a questão, o advogado era o mesmo advogado do Lulinha, etc, tudo mais. Se você parar para analisar o que teve no passado, também essa notícia aí relativa ao contador, né, e o prédio, a região, etc, tudo mais. Sim, diante de tudo que já saiu, de tudo que já rolou, de todas as notícias antigas do passado, diante das falas que o Alckmin já proferiu sobre a esquerda e que a esquerda também proferiu sobre o Alckmin em torno desse tema, até hoje nada aconteceu. Eu acho que se até agora nada aconteceu, não vai ser agora que as coisas vão mudar ainda mais com o PT na cadeira presidencial. E Kim, falando na questão desse rolo todo aí do PCC com o PT, Bolsonaro vai voltar. Você acha que ele estava esperando o timing certo de ter algum escândalo para ele vir e se firmar como uma oposição? E o que você acha dessa volta dele? Você acha que ele vai conseguir conduzir uma oposição tranquila? Eu não acho que Bolsonaro estava esperando o momento para meio que voltar e ser uma oposição. A própria imprensa, o famoso consórcio, soltou várias notas, inclusive tiveram algumas pesquisas eleitorais, isso não é pesquisa eleitoral, né? É a pesquisa dos institutos de pesquisa, que demonstram que mesmo com todos os ocorridos, todos os fatos que a imprensa tentou levantar, Bolsonaro aí segue forte, segue aí o nome que meio que lidera a direita no Brasil. Então, mesmo distante, mesmo sem aparecer nas redes sociais com a mesma frequência, sem fazer as suas lives semanais, sem ficar fazendo postagens com a mesma frequência, ele segue com a popularidade lá em cima. Então,
voltar agora, voltar semana que vem, se tivesse voltado um mês atrás, voltar, sei lá, daqui a 6 meses, eu acho que dificilmente o Bolsonaro ele perde a popularidade dele. Isso aí não tem... É impossível no atual momento. A Lene Cantanhede até comentou sobre isso aí nas últimas horas, no texto dela de hoje, lançado aí 3 horas da manhã, falando que os primeiros arrependidos do Lula já apareceram com 90 dias. Já Sim. Bolsonaro, assim, o mundo pode cair e ninguém vai mudar de opinião. E sobre a data de voltar, eu fico dividido em alguns pontos. Primeiro, assim, eu acho interessante você ver, né, uma figura de peso como Bolsonaro voltar, sempre acaba tendo muita notícia, mas é uma espécie de faca de 2 gumes, conhecendo aí muito bem o consórcio. Diante de tudo que aconteceu nas últimas semanas, é a oportunidade perfeita para a imprensa começar a falar de Bolsonaro, 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 criar aquela velha cortina de fumaça para todo mundo aí parar de falar do governo Lula e dos deslizes que estão acontecendo recentemente. Então, mas você acha que isso aí não está colando? Porque, por exemplo, primeiro foi aquele negócio lá do cartão corporativo. Sim, exato. Depois, cada mês tem teve a Yanomami, aí Joia. Aí teve a Joia não pegou. Agora é o Moro. Sim. Agora tem o Moro aí também. Né? O Moro... Mas ainda que não cole, Emílio, eu penso o seguinte, todo mundo tem 24 horas. Você tem que falar alguma coisa. Se não tem nada para falar de Bolsonaro, vai ter que entrar o Lula, né, na programação. Aí tem 2 opções. Ou vai passar pano e vai ser vergonhoso, vai viralizar nas redes sociais, todo mundo dando risada das defesas sem pé nem cabeça que a turma do consórcio faz, ou eles vão ter que falar, né, os problemas que o governo vem enfrentando. Então, assim, por mais que não cole, pelo menos eles conseguem preencher a grade e falar que não, a gente tá ao vivo, a gente tá comentando, estamos trazendo notícias, colando ou não, e pode ir lá fazer os comparativos para mostrar como Lula é melhor, porque olha como o meio ambiente agora vem sendo bem tratado, olha como mudou aí no âmbito das relações internacionais, etc, tudo mais. Então, acaba por ajudar, é inegável. Ok, agora a questão aí do embate do Lira e o Pacheco, você acha que esse racha aí na articulação aí vai trazer problema pro Lula? Ele deve se preocupar com isso daí, não? Esse daí é uma situação que nesse primeiro momento, né, assim, a nível de realmente de emergência e no curto prazo, é muito mais impactante do que qualquer deslizada que ele possa ter dado aí em seus discursos. Sim. Você tem que lembrar o seguinte: no governo passado, tínhamos 14 ministérios a menos. Essas mudanças, essa reestruturação da esplanada, isso tudo se deu através de MP. Aí tem MP disso, tem MP extinguindo a FUNASA, tem MP do CARF, ainda tem algumas MPs para serem votadas do governo Bolsonaro. Essa briga do Lira com o Pacheco é exatamente em torno de como vai acontecer o rito das MPs. Houve uma mudança no período da pandemia, estava tudo meio que iniciando pela Câmara, não estava sendo feito através de uma comissão mista. E aí o Pacheco, de forma unilateral e até desrespeitando a Constituição, porque o Pacheco tomou a decisão de voltar para o rito anterior numa sessão do Senado, quando isso deveria ser feito numa sessão do Congresso, o que é diferente. É como se fosse a votação, as discussões em torno do orçamento. Então, ele não fez isso. Inclusive, a sessão do Congresso é a sessão que é necessária para instaurar uma CPMI. Então, a turma da direita, inclusive, vem observando, vem esperando por essa sessão. E aí o Pacheco resolveu acatar a questão de ordem do Renan Calheiros, que é um rival do Lira, também é público e notório, e aí gerou todo esse desgaste. O Lira ele vem a público, ele faz algumas falas bem duras mesmo, ele deixa claro que essa questão das MPs, além de, obviamente, ser de interesse do governo, porque se caducar, o prazo máximo são 120 dias, imagine, o Dilma vai ter que aí demitir 14 ministros. Vamos ter que voltar para a estrutura passada, eu acho que o Dilma não quer isso. Então, esse é um dos pontos que tem que ser resolvido. O Lira pode ficar sentando em cima, ele pode fazer gosto ruim, ainda que aconteça a comissão mista, ele pode falar, não vou pautar, ele não pauta, ele senta em cima, ele deixa caducar, então pode criar grandes problemas para o governo, e ele diz, quem tem que estar preocupado em resolver isso é o Senado que possui senadores, porque quando você olha aquela divisão ministerial, que eram os cargos para a União Brasil, para o MDB, para o PSD, os maiores contemplados foram os senadores. Eles que colocaram os peixes dele lá nos cargos. Então ele está falando, eles querem fazer dessa forma? Faz aí.
Agora depois não reclama. E aí um dos primeiros movimentos que o Lula também fez foi pautar já para essa semana, que deve estar começando a ser discutido a partir de amanhã, as 3 MPs do governo Bolsonaro, que o governo do Lula tem interesse em derrubar algumas coisas, vetar outras, inclusive pode até servir como um termômetro para ver como é que está realmente a base do atual governo. Mas você sabe que eu achei, viu, a oposição vai ser forte, viu? Sim. Eu achei que esses caras iam se vender fácil ali, mas parece que precisa muito dinheiro. Tá devagarzinho. Calango vai ter que arrumar muito dinheiro para bancar essa turma. Talvez essa turma esteja vendo aí que o governo é ruim. Exatamente. Né? Perceberam? Talvez o cara esteja, porque tá pulando, não tem bote mais. Você precisa mandar uns botes aí da Austrália pra turma que tá pulando. Garrafa PET. Do navio. Arrependidos. Já tem muita gente arrependida. E lógico que o cara que tá lá, o deputado tá lá, ele tá vendo esse movimento, né? Ele tá. A gente não esperava que ia ser tão ruim. A gente imaginava que ia ser ruim. Mas eles superam. Né? A gente sabia que vinha o E Ibis. vinha o Ibis. Mas veio um Ibis ruim. Veio o time B do Ibis. Pode falar, Kim. Sobre o que você está falando aí, sobre os arrependidos, tem um ponto que ele não é tão debatido na imprensa, que é como está a temperatura até na própria base da esquerda. Isso daí não é um assunto que normalmente ela vem a campo. A gente comenta muito, né, mais assim, do campo da direita, a imprensa fala, né, assim, do mainstream. Só que quando você olha as movimentações do governo atual desde o início do ano, a própria turma da esquerda está começando a ficar assim bem chateada. Eles esperavam principalmente um posicionamento assim totalmente antagônico do que vem sendo feito pelo governo no âmbito das relações internacionais. Você vê aí que pessoas que são extremamente respeitadas dentro da esquerda, às vezes não são nem assim de esquerda para valer, se declaram como nacionalistas ou alguma outra terminologia como trabalhistas, eles vêm fazendo algumas críticas contundentes. Você pega, por exemplo, agora a viagem para a China. Certo. Uma viagem como essa não é assim do dia para a noite. Ah, eu vou lá visitar o Xi Jinping. Não, não é assim. Você tem todo o trabalho, diplomatas de um lado, diplomatas do outro, já começam a conversar quais são os acordos que querem tirar do papel. O Lula vai lá, é protocolar, ele pega a caneta e assina. Não é ele que vai construir o texto, nem nada. Tinham 20 acordos que estavam previstos para serem assinados. E aí teve um analista, inclusive, ele é analista americano, ele é bem lido pela esquerda no Brasil, Andrew Korybico, ele mora em Moscou, um cara mais da esquerda, ele estava pontuando, né, ele faz um longo texto, ele analisa e falando, ó, mesmo que o Lula não fosse, essa viagem estava programada há um bom tempo, os ministros iria lá uma comitiva também de empresários, etc, tudo mais, a turma poderia ter ido da mesma forma, os acordos, né, ele poderia ter feito uma espécie de cúpula virtual, não faz aqui uma cúpula, etc, tudo mais, segue, mesmo aqui do Brasil, mesmo doente, vai lá o chanceler, o embaixador, retifica os acordos, né, ratifica, e fala assim, pô, não eram coisas para o bem do Brasil, em prol do Brasil, e isso tudo, assim, aconteceu de uma forma estranha, porque o Lula meio que estava doente, e aí você deixa tudo isso de lado, no momento onde ele está sofrendo um grande desgaste, onde o governo não tem nenhuma agenda positiva para mostrar, né, para demonstrar para a população, e aí você abre mão desses acordos, 20 acordos você deixou de lado, cara, era só assinar. E ainda tudo isso acontece em um cenário muito similar à viagem que ele fez para os Estados Unidos. Quando o Lula foi para os Estados Unidos, tinham as notícias, né, que os navios iranianos poderiam atracar no Brasil. A turma falou, opa, não vem agora, porque senão vai pegar meio mal, a gente vai estar nos Estados Unidos, né? Quando eu estiver lá, o navio vai estar no Brasil, deixa para vir no final do mês, não vem agora não. E o que é que está acontecendo agora? Vai ter a cúpula da democracia nas Américas. Pô, durante a cúpula, o Lula tá lá na China. Pô, o Lula agora bate continência pro Biden. O PT virou o puxadinho do Partido Democrata. Isso está acontecendo desde 2022. Então, tem uma grande turma na esquerda que está comentando sobre isso. Se você acompanha os debates nas redes sociais, tá falando isso daí. Aí aparece um ou outro tentando pintar, não, olha só, o Lula ele é o representante aí do mundo multipolar, tá fechado aí com BRICS, etc. Só que aí vem o Metrópolis e fala, ó, o Lula tá querendo fortalecer, acho que é o IBAS, que é o BRICS sem a Rússia e sem a China. Ele quer colar com a Índia e com a África do Sul. Aí você falou, peraí, que história é essa? Tá cortando pro Ocidente, aí vem Marina Silva falar de emergência climática, que tem que decretar em 1.038 cidades, não, temos que fazer aqui agenda verde, transição energética. A Marina Silva dá uma entrevista agora falando que, na visão dela, opinião pessoal, a Petrobras
não deveria ser uma empresa de petróleo. Sim, eu vi isso aí. E você tá falando tanto do Lula, por que essa fixação do Lula com o Bolsonaro? Ele não esquece o Bolsonaro volta agora, ainda o Lula precisa do Bolsonaro para existir, porque você vê que o tempo inteiro, quando ele tem uma deixa, ele vai citar o Bolsonaro. Qual que é a tua visão? Eu acho que o Lula é aquele cara ressentido, magoado. A gente tem que, às vezes, também parar para analisar. Ele não é mais nenhuma criança, mais de 70 anos, quase 80 anos. Todo mundo aí tem um avô. Sabe que o pessoal ficando mais velho fica um pouco mais rabugento, bota uma coisa na cabeça, não tira. A turma do Metrópolis trouxe uma informação interessante, falando que o Lula teria confidenciado para o Lira que ele não tem telefone, não lê jornal, não acessa rede social e só vê na TV o que a gente já coloca. Pesquisa aí, não sei se você na coluna do Paulo Capello, foi no Guilherme Amado. Eu falei, mas rapaz, esse é o cara que tá tomando conta do Brasil, a coisa tá meio complicada, então só vê Bolsonaro, né? Deve estar assistindo demais a Globo, é Bolsonaro o tempo todo, Bolsonaro, e não tira isso do coração. Mas falando também um pouquinho do Congresso, o Kim, você acha que a turma, tanto o consórcio quanto esses deputados que parece que não receberam dinheiro, você acha que a turma vai até um momento antes de afundar o bote ou todo mundo sabe? Porque a gente sabe que política, se você vê o cara afundando, deixa o cara afundar e volta. Você acha que a turma indo pro buraco entrega o Lula mesmo e é isso? Você acha que a turma, ou a turma vai afundar junto? Eu acho que assim que apareceu o nome, o consórcio pula do barco. Sim. Começar pela Globo, que na semana passada escreveu um editorial falando que a terceira via tem que trabalhar para aparecer um nome viável. E a turma do Brasil 247, não precisa nem explicar, o Chapa Branca, que o Lula estava dando entrevista, eles escreveram um texto no final de semana passada falando que a lua de mel com a Globo chegou ao fim e que eles deveriam saber que isso não seria duradouro. E eles falando, não, a Globo tem o poder de botar presidente, tirar presidente, sabíamos que não ia ser uma aliança para sempre. E aí é um texto cobrando uma autocrítica interna e uma maior proatividade na hora de defender o PT nas redes sociais. São as discussões internas da esquerda. E o consórcio derrubou o Bolsonaro. Sim. É o consórcio que derrubou. Você pega a votação, São Paulo aqui. São Paulo perdeu. O que é? O consórcio. Sim, mas é um consórcio arrependido. Não, é o consórcio esperando o que vai ser. Isso, esperando o novo nome. Então, mas o consórcio não quer Bolsonaro. E será que quer o Lula? Não sei. O Kim que vai saber. Porque é um consórcio que tá arrependido. Eu sei, mas é difícil você fazer um nome. Exatamente. O outro não precisou assim. sair. O outro precisou sair da pessoa virar. A gente não pode falar muito. A gente não pode falar muito. Aqui é ruim. Então não vamos falar muito, mas vocês sabem o que eu tô falando. Você entendeu. Lógico. Você entendeu, né, Sami? Você entendeu, mas né? que o consórcio tá mudando de discurso, não tá, Kim? Você tá vendo que agora tem muito jornalista mudando. Mudou demais. Então, mas é isso que o Kim tá falando. Se não tem Bolsonaro, o cara já vai pra lá. Porque ele sabe que isso aqui é muito ruim pro Brasil. Esse bolivarianismo, essas coisas velhas. Isso é horroroso, isso é antigo, bicho. Isso é coisa de 50 anos atrás. Esse papinho aí do MST. Ninguém mais quer. Imposto. Ninguém mais quer o MST. Ninguém mais acredita nesse negócio desse MST. Ninguém mais. Esse papinho já foi. Isso aí já foi. Muito bem. Vamos agradecer o Kim. E aí, Kim? Você tá animado ou não? Rapaz, eu tento me manter animado, né? O que vem me animando nesses últimos tempos, na próxima vez que eu vim aqui eu pretendo falar um pouquinho a mais. Todo mundo fala, né, da importância de registrar a história. Você pega, para dar um exemplo aqui bem rápido, se eu perguntar para vocês o que é que vocês lembram do mensalão, lá do CP dos Correios. Acho que vão falar de Roberto Jefferson, falar das malas do dinheiro e, sei lá, que o PT estava errado. As pessoas não lembram, não tem a cronologia. E aí, como eu sou um cara que todos os dias produz um conteúdo, sempre com a curadoria e só de matérias da grande imprensa, eu resolvi lançar um almanaque para contar a história do Brasil através de notícias. Aí lancei já a versão aí de janeiro. Quando eu vi na próxima vez, eu acho que já vou estar com a de fevereiro no gatilho e eu comento um pouco mais sobre isso. Não, eu quero saber já. Texto, comentário. Então, como é que funciona isso aí, Kim? Maravilhoso. Funciona o seguinte, já está disponível, tem um site, kimpaim.com, sem o BR, e
É um almanaque. O volume de janeiro, não vai dar para mostrar aqui agora, ele contempla 620 notícias, postagens de redes sociais, né, de figuras políticas, grandes figuras, vídeos, documentos oficiais, onde, obviamente, tem um texto para explicar algumas coisas, tem algumas citações, e todas as imagens que são das notícias, das postagens dos vídeos são interativas, então o leitor, ele vai lendo tudo, ele pode clicar, e aí quando ele clica, ele é redirecionado ou para a notícia original, ou para assistir um vídeo, ou para ter acesso a um documento na íntegra. No site eu explico mais um pouco, e aí na versão de janeiro são 620. Notícias, postagens, vídeos, documentos oficiais, onde eu falo sobre a posse, sobre o que aconteceu, por exemplo, no âmbito da economia. E aí eu pego a economia, eu separo por temas, e aí eu vou mostrando o que aconteceu meio que em ordem cronológica. Você vê só... Para dar um pequeno exemplo, o Sami estava falando até a questão do Banco Central mais cedo. Todo mundo discutindo o Banco Central, todo mundo falando sobre o Roberto Campos Neto, ele sendo colocado como um grande vilão. As pessoas talvez não lembrem, mas quando você tem um pouco mais de memória, no dia 7 de janeiro, o Luiz Barros, que foi ex-ministro de comunicação do FHC, trabalhou no BNDES, também foi diretor do Banco Central, ele falou, o PT... vai começar uma guerra com Campos Neto, porque ele precisa de um bode expiatório. No dia 8 de janeiro, o Robson Bonin da Veja, lá do Radar, fez a nota da mesma forma. Falava que a lua de mel tem data de validade. Exatamente porque o PT precisa de alguém para colocar a culpa. Sempre. E aí o tempo vai passando e você vê, olha o que está acontecendo. Tudo já foi anunciado. Tá lá em janeiro as respostas. E tem várias coisas que foram acontecendo ao longo assim, dos meses. E até em vídeo eu tô mostrando. Falou, pessoal, olha o que aconteceu em janeiro. Eles avisaram, tá acontecendo agora. Então, vamos registrar a história, né? Pô, bacana, viu, Kim? Então, ó, deixa eu passar aqui para você que tá acompanhando o Pânico. Você entra lá, é um site, né? Sim. É kimpaim.com. Kim, para quem tá no rádio, é com K. K-I-M, Paim com M. Aí você entra lá e tem o caminho para você acompanhar esse registro. Kim é um cara que ele sempre trabalha com a imprensa. Manja do Paranauê. Ele é bom, ele é muito bom. Muito bem feito. Eu tenho aqui o Atlas de janeiro. E é muito bem feito, separadinho, tudo por tema. É bem bacana mesmo. Pô, legal, vale viu, a pena. Kim? E obrigado por você participar aqui do Pânico. Ele mora na Austrália. Ele é esse baiano simpático, um cara muito bacana. Também tá nas redes sociais, @Kim Paim, conversando com a gente. Obrigado, Kim. Um abração pra você. Eu que e boa agradeço. sorte aí. Abração, valeu.